Podcast Brasília, mais uma vez aqui do Estúdio 3 do Grupo BR Brasil de Comunicação. A gente está levando informação e está apresentando para os nossos web espectadores, através da telinha do celular, da telinha da televisão, algumas opções. Afinal de contas, são eleições de 2022. Então, a gente vai falar de polêmica, a gente vai falar de polêmica, a gente vai falar de problema e, claro, a gente vai falar de solução. Eu estou recebendo aqui um cara que é super conhecido, um cara super top de linha, o Alan Freire. Olha esse sobrenome, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. Para deputado distrital, desculpa, o número dele é 44777. Alan, em primeiro lugar, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer receber você aqui. Obrigado por estar com a gente aqui hoje, meu irmão. Para mim é uma honra estar com vocês aqui, compartilhar mais um pouco do que a gente acredita, né? Acreditamos que as pessoas têm que se envolver, os jovens têm que sim se envolver com a política e a gente precisa mudar o nosso país e se colocando à disposição para uma eleição é a melhor maneira de agir diretamente para essa mudança. E olha a responsabilidade, né, Alan? Que se colocar à disposição e ganhar, você sabe que é um problemão que o político puxa ali. O político de verdade, aquele que vai abrir mão da própria vida, da própria família para cuidar da família dos outros. Aquele que vai servir em vez de ser servido. É o ministério, né, cara? Vai ser o ministério. Para quem tá assistindo a gente agora, Alan, quem que é o Alan Freire? Cara, Alan Freire é filho da dona Consuelo, empregada doméstica, filho do Luiz, que é pedreiro, mas meu pai, infelizmente, alcoólatra, abandonou a família quando eu tinha 4 anos. Então eu cresci só com a minha mãe, com um trabalho de empregada doméstica, que sustentou eu e meus 3 irmãos, somos 4. Uhum. Ela literalmente fugiu de São Paulo para vir para Brasília comigo e meus 4 irmãos para fugir do ambiente de violência doméstica. A gente morou de favor no depósito de um supermercado ali no Gama, no início da nossa vida. Mas minha mãe começou a trabalhar e alugou nossa primeira casinha. E pela graça de Deus, na frente da primeira casa que minha mãe alugou, tinha uma velhinha do Coque. Conhece a irmãzinha do Coque? A do Reteté. A do Reteté. Sei como é que é. Levou minha mãe para a igreja, minha mãe aceitou Jesus. E a igreja fez toda a diferença na nossa vida. Jesus, né, mudou nossa história. A igreja foi um instrumento fundamental para a mudança da nossa vida, porque nos alimentou não só com alimento físico. Tinha um projeto chamado Amor em Ação. A gente dependia da cesta básica da igreja. Mas também formou nosso caráter. Até hoje eu sirvo a mesma Igreja de Cristo, lidero jovens lá na nossa igreja nacionalmente também, deixei agora em novembro por conta do ano passado para ir para a pré-campanha, mas sirvo a igreja, amo o Evangelho de Jesus, Jesus transformou a nossa história e por milagre essa família que chegou aqui tão desacreditada, hoje eu sou advogado, que sou o mais novo, sou advogado, tenho uma irmã que é arquiteta, o outro é publicitário, o outro é subsecretário de governo. Então, assim, nossa família é literalmente um milagre. Muito top mesmo. Alan, onde você estava? Você estava sentado, sonhando na igreja, quando de repente falou, você candidato a deputado distrital aqui em Brasília. Como é que foi isso, cara? Cara, é engraçado. Esse negócio, eu acho que a vocação nos encontra, né? Nós somos encontrados por ela mesmo. Eu estava trabalhando, comecei a trabalhar muito cedo, por conta da questão de falta de estrutura familiar. Com 13 anos, eu já era empacotador do supermercado. Aos 16 para 17, eu trabalhava num restaurante, no setor comercial sul, atendia as mesas, era auxiliar do saladeiro ali, e era a eleição de 2006 naquela época, então deputado Peniel Pacheco foi dar uma palestra ali para os funcionários para poder pedir votos. E ele apresentou a política. Por coincidência, o Peniel era pastor, ele apresentou a política como a sua vocação naquele momento, e ele falou, política é uma ferramenta. E como ferramenta, ela não pode ser boa nem má. É como uma faca nesse restaurante. Na mão do cozinheiro vai fazer os mais belos cortes na carne, mas na mão de alguém mal intencionado ele pode matar alguém. Então o problema não está na ferramenta, está em quem usa. E um jovem ali, um adolescente com a cabeça fervendo, ouvindo falar sobre política, corrupção, roubalheira. Política era uma coisa muito ruim. Só que, em poucas palavras, o Peniel tirou tudo aquilo da minha cabeça e falou, cara, isso é uma coisa interessante, muda a vida das pessoas. E foi uma flecha no meu coração que falou, essa é a sua vocação. Naquele dia eu subi o elevador daquele prédio ali onde funcionava o restaurante com o Peniel e falou, o senhor mudou minha vida hoje. Eu não tinha nem 16 anos, hoje eu tenho 34. Que top. E Deus falou comigo ali e eu me preparei, porque toda vocação tem que ser seguida de um preparo, né? O Peniel disputou aquela eleição em 2006, não ganhou, ficou como primeiro suplente do senador Regufe, hoje senador Regufe, né? Ganhou para distrital naquela época. Ele assumiu o Procon em 2007 e me convidou para trabalhar com ele. Fui trabalhar até 2010 com o Peniel, aprendi muito. Depois disso, ele disputou a eleição em 2010, não ganhou a eleição, saiu da vida pública e eu fui trabalhar na iniciativa privada. Fui para uma radiotáxi, virei gerente dessa radiotáxi, o dono da radiotáxi comprou um posto de combustíveis,
fui gerenciar o posto de combustíveis aqui em Brasília. Só que aquilo ali não era minha vocação. Eu tava no lugar, já tava ganhando Tipo, mais não- que meus amigos, mas não me tô atraía. aqui. Entendo. E eu falei, cara, eu tenho que me preparar. Eu tinha parado de estudar na 7ª série, depois fiz um supletivo de 3 meses, terminei até o 3º ano. Falei, cara, vou estudar. Um amigo meu falou, faz um FIES. Falei, o que é isso? Ele, financia a faculdade e depois você paga. Falei, vou. E agora? Aí fiz um financiamento, comecei a fazer direito. Direito sempre foi uma coisa que eu quis muito fazer, porque eu tenho um tio que é advogado em Natal, tem uma história linda também. E eu queria fazer direito. Fui fazer direito, comecei o primeiro semestre de faculdade ali e vi que eu não sabia nem ler e escrever, porque eu tinha parado de estudar na 7ª série, fiz um supletivo de 3 meses. Então, eu larguei o emprego ali, peguei a rescisão, vendi o ágio de um carro que eu tinha comprado, adiantei 14 meses de aluguel da minha casa e fui estudar. Aí eu fui fazer cursinho pela manhã, fazia cursinho de manhã, biblioteca à tarde, faculdade à noite. Aí eu brinco que eu aprendi a ler. Então, eu ali comecei a me envolver com o direito, graças a Deus me formei. Primeira prova da OAB que eu fiz depois de formado, passei, virei advogado. Mas a vocação é muito forte na minha cabeça e o preparo foi vindo, né? Através do direito. Tudo que eu fazia pensando na política. Uhum. Então, depois de formado, eu acompanhando a política, o momento ali em 2018 era de renovação. Eu conheci o Partido Novo na época, alguns amigos do Partido Novo, me chamou muita atenção, aquelas propostas do Partido Novo, me atraiu. Decidi ser candidato, fui candidato então naquela eleição 2018. Gastei R$6.000, para quem entende de política sabe que é zero. Nada, é zero, nada. 0,0. Então, foi um amigo, Thiago Manzoni, que ele era candidato a federal, ele me deu R$6.000 da sua campanha pra gente dobrar, e eu, gasolina e panfleto, fui pra rua, tive 3.375 votos. Gasolina e panfleto. Cara, que show. Meu custo por voto provavelmente foi o menor de Brasília para distrital. Então, eu vi, Deus está confirmando a minha vocação. Aqui, o caminho tá aqui, hein? Continuei trabalhando, montei meu escritório de advocacia, comecei a advogar. E em 2020, início de 2020, a deputada Júlia Lucy, que foi a que ganhou o mandato naquele pleito de 2018, me chamou para trabalhar com ela. Fui trabalhar lá na área jurídica, inicialmente no gabinete, e depois ela me levou para o plenário. Fiquei 2 anos assessorando ela no plenário, aprendi tudo sobre a casa, tudo sobre a Câmara Legislativa, conheci todos os assessores, tudo como funciona ali. Então, mais uma parte de uma preparação que Deus fez para que eu estivesse onde eu estou hoje, né? Então, agora eu venho para uma eleição 2022 extremamente preparado para exercer um mandato. Assim, entendo a importância da política e acho que essa preparação foi mais do que necessária. Se eu tivesse ganhado em 2018, eu não teria o preparo que eu tenho hoje. Tudo no tempo, na vontade de Deus. Na vontade de Deus. Deus me capacitou para esse momento que eu estou vivendo hoje e eu tenho vivido dias de milagre. Muitas pessoas entrando no nosso projeto, muitas pessoas nos ajudando nessa missão e eu tenho crescido bastante nesse aspecto aí. Qual que é o gargalo hoje em Brasília, Alan? Onde você acha ali? Eu perguntei isso a todo mundo. É mais a saúde, é mais educação, é mais segurança? Aonde que o povo está gemindo aqui em Brasília que você fala, não, Rony, ali precisa de uma atenção especial de cara ali, cara? Eu acredito que hoje é gritante a questão da saúde no DF, só que eu não vejo simplesmente assim o ponto da saúde. Eu acredito que nós temos colocado muitas pessoas despreparadas e pessoas com interesses escusos, interesses diversos dentro das casas de leis, da Câmara Legislativa ou da Câmara Federal, do Senado. Nós hoje na Câmara Legislativa aqui do DF, que é onde eu estou disputando, nós temos mandatos de categorias, a gente tem mandato de empresas, temos mandatos de igrejas, temos mandato até de cachorro e não tem mandato de gente. Tem um deputado que ele só fala da causa animal, assim, é exclusivamente da causa animal. Ele, por exemplo, colocou 10 milhões de emendas para um hospital veterinário e não colocou nada para os hospitais públicos que estão sucateados e as pessoas estão morrendo. As pessoas estão morrendo na fila do CRAS. Então tem algumas pessoas lá defendendo os interesses das suas empresas ou da sua igreja e outros, como eu falei, até da causa animal, por exemplo, e não tem um deputado que cuide de pessoas. Não tem alguém interessado em servir as pessoas, que vai olhar a dor do outro, né? Nós tivemos uma pessoa que morreu recentemente na fila do CRAS. Isso é um absurdo, cara. Isso aí é a notícia que eu sou de fora que explodiu. Pois Parece que no dia que o governo fez uma declaração que estava tudo bem, tava tudo que o pessoal bem, do CRAS deveria agradecer, morreu uma senhora no lá. lançamento dele, ele falou assim, ó, o pessoal tem que agradecer por dormir na porta do CRAS para pegar uma fila, para pegar uma senha, porque se tá indo lá dormir para pegar uma senha é porque tem atendimento. No outro dia acontece uma fatalidade dessa e mostra o que é a realidade desse governo que nós estamos vivendo. Cara, que loucura. E você caracteriza isso o quê? Má gestão, corrupção, as duas coisas, um pouquinho de cada? Falta de prioridade, má gestão, corrupção também.
falta de prioridade por quê? Quando eu falo da causa animal, as pessoas falam assim, Alan, você não se importa com os animais. Não é verdade. Nós temos que entender a diferença entre importância e prioridade. Tem coisas que são importantes. Defender, lutar contra os maus tratos de animais é importante? Demais. Temos que lutar por isso. É prioridade. Se tiver morrendo uma criança ou um animal, você vai salvar quem? Cara, eu vou salvar a criança. Infelizmente, a nossa sociedade nem todos pensam mais assim. Assim, tá tendo uma inversão de valores tão grande na nossa sociedade que animais estão tendo mais valor que crianças, cara. As pessoas estão colocando seus pais idosos no asilo e tá adotando pet. E tá falando que é pai de pet, mãe de pet. O pessoal da produção depois me confirma. Se não me engano, se você bater em um cachorro, não que tenha que bater, acho que você toma até 3 anos de cadeia. E se você matar um ser humano, com 1 ano e 2 meses, você tá fora, assim. Tem regras que são mais rígidas para maus tratos de animais do que de idosos, por exemplo, de pessoas. É isso. O próprio ser humano ali em si. Então há uma inversão de valores muito grande na sociedade. E eu vejo que o que a gente sofre hoje aqui no DF e no Brasil em geral é essa falta de prioridade. Um governo, eu defendo um Estado mais enxuto. Eu sou um cara mais liberal na economia, eu acredito que o governo tem que cuidar de coisas básicas. Saúde, segurança, educação, saneamento básico. Aqui nós estamos no Rio Vicente Pires. Olha como é que é essa cidade aqui. Olha a falta de cuidado que há do governo há anos a respeito aqui da nossa infraestrutura dessa cidade. Então, há uma inversão de valores, há falta de prioridade. Quando o governo quer cuidar de coisas que são absurdas, por exemplo, o governo federal, pasmem, tem uma empresa para fazer camisinhas. Tem uma empresa para fazer chip para a orelha do boi. Empresas estatais. Qual sentido tem o Estado cuidar de coisas assim e esquecer a educação, a saúde, a segurança? Poderia até cuidar, mas depois da prioridade. Então, mas assim, mas eu estou falando uma empresa, o Estado tem muitas empresas, muitas estatais, que ele cuida de coisas diversas que não deveriam, que deveria estar na mão da iniciativa privada. E o governo está cuidando de coisas supérfluas, está cuidando de correio. Tem que ser o governo cuidar de correio. Quem é que prefere comprar alguma coisa e ser entregue pelo correio ou pela Amazon? É muito mais fácil a Amazon. Então, entendeu? Então o governo, se um dia o governo atender bem a questão da saúde, segurança, educação e transporte, ele pode cuidar de outra coisa. Só que enquanto você não fizer o básico bem, é igual um jogador de futebol. Você tem que saber a base ali, você tem que fazer o básico. Aí o cara só faz firula, e não é produtivo, ele vai sair do time. Entendo. Então o cara tem que fazer o básico ali. Pô, você sabe fazer a base? Então agora você pode dar um elástico aí, uma sainha em alguém. Cara, que top. É isso. É uma visão assim, porque todo mundo sabe, né? Eu sempre repito, eu sou de fora, então eu não tenho vício. Eu não conheço o governador, eu não sou amigo de fulano de tal, eu não estava aqui no dia tal. E eu gosto muito de conversar com a menina do cachorro quente, com o cara do Uber, com o atendente. Aí você vai ouvindo umas Por coisas isso que eu falo, quando eu falo que eu quero ser um deputado das pessoas, é isso. É ouvir a população, é não ficar dentro de um gabinete no ar-condicionado. É você estar na rua, cara, você ouvir. As pessoas têm dificuldade numa eleição de sair para conversar, para abraçar, para pegar na mão. Tem gente que faz isso com tanto esforço porque a política pede. Eu faço naturalmente, porque eu faço isso no dia a dia. É o Alan. Dia a dia. Entendeu? Eu faço isso, eu trabalho na missão da minha igreja, eu sirvo as pessoas, é isso que eu faço no dia a dia. Orgânico. Alan, para falar em igreja, a igreja tem juventude. Estou pedindo para todo mundo mandar esse recado, inclusive vai ter até um vídeo especial que a gente vai editar aí. Tem muita juventude, tem muito jovem, assim como eu e você fomos um dia, aí a gente a cabeça dura. E aí tem aquela juventude que fala assim, eu não tô nem aí, se é o Lula ou o Bolsonaro, dane-se. Se eu votar no Alan ou não vai mudar nada na minha vida, eu continuo bem, eu continuo mal. Quer saber, eu vou votar meu jogo, vou pegar meu voto, vou jogar no lixo, eu vou votar branco, vou votar nulo. Exato. Se você pudesse dirigir essa câmera aqui, conversar com os jovens da sua igreja, os jovens do Brasil, sobre isso aí, o que você iria falar para eles? Legal. Há uma intenção dos maus políticos de colocar todo mundo no mesmo bojo. Ou seja, dizer que todo político é igual. Não é verdade, gente. Vocês precisam escolher, vocês precisam decidir sobre o seu futuro. Quando você pega um panfleto no chão, por exemplo, no dia da eleição e vota, você está pegando um panfleto do lixo e jogando o seu futuro no lixo. Então, ouça propostas, vote correto, vote com consciência, vote em pessoas que estão preocupadas com pessoas, vote em pessoas que não estão preocupadas em te manipular, em fazer coisas desse tipo, mas estão querendo melhorar a sua vida. Escolha com consciência, vote com consciência. Esse é o nosso pedido aqui para a juventude brasileira de Brasília aqui.
Tá vendo aí os seus cabeção, pelo amor de Deus. Gente, eu costumo dizer o seguinte, não adianta falar que não gosta de política. A pessoa que não gosta de política, ela vai ser comandada por alguém que Não gosta existe de política. espaço vazio na política. Fora de cogitação. Você é a favor, Alan, que as escolas tivessem uma matéria sobre educação política? Para passar para essa juventude o que rola, os valores, os benefícios, o salário, o poder da caneta? Qual o sentido de nós estarmos num país que tem uma Constituição e essa Constituição não é ensinada na escola? Eu tive que ir para a faculdade de Direito para aprender Direito Constitucional, ou Direito Administrativo, ou de Direito Civil básico ali. São coisas que são da nossa vida que a gente tinha que aprender na escola desde criança. É muito complicado. E a gente só vai aprender quem vai se interessar no futuro. Mas é outro ponto que é intencional dos maus políticos, dos maus gestores, é que você e eu não tenhamos consciência. É que a gente não tenha consciência. Para que a gente não cobre, porque quem tem consciência cobra, quem tem liberdade cobra. E é isso que eles não querem. Então nós precisamos sim ensinar todos esses direitos na escola, e tem várias baboseiras que a gente aprende que infelizmente a gente não vai usar para nada. Tem muita gente que me critica. Eu fui em 2 entrevistas, inclusive uma foi até na Rede Globo, e eu tomei muita paulada na internet, porque eu disse o seguinte: infelizmente eu fui aluno de escola municipal estadual. E eu falei o seguinte, 2 coisas. Eu falei, primeiro, eu acho que o ensino, nos moldes que a gente tem hoje, eu até gaguejo para falar, que eu sei que eu vou apanhar nessa live aqui, deveria ser só até a 4ª série. A gente aprendeu adição, multiplicação, adição, subtração, multiplicação e divisão. Leu, escreveu, acabou. Porque o desafio, eu, Rony Peterson, jornalista, eu desafio. Claro que tem aquela pessoa que foi para aquela área específica e pode ter utilizado. Mas eu desafio qualquer ser humano comum da rede municipal e estadual que utilizou uma matéria sequer depois da 5ª série. Tantos valores eram para ser ensinados na parte prática e eles garram a gente 1, 2, 3, 5, 6, 7 anos para falar sobre não sei o que da hipotenusa, o plano cartesiano de não sei o quê, mas não ensina uma direção econômica, não ensina uma religião, não ensina um valor político. E eu falo, cara, como assim? E uma coisa polêmica que eu disse é o seguinte, eu falei, eu quero que Deus dê minha condição para mim ter os meus filhos em escola particular. Porque, infelizmente, se eu não tiver, eu não tenho coragem de matricular os meus filhos em umas escolas municipais estaduais do padrão que eu estudei. Porque tudo de errado, a primeira corrupção, a primeira droga, a primeira prostituição, tudo de ruim que eu vi na minha vida, a primeira vez foi dentro de uma escola. Culpa de alguém? Não sei, mas o Estado, o município não está dando conta. Então, se isso vai mudar daqui para frente, com a nova geração de políticos que vai chegar, eu não sei. Mas é uma coisa muito complicada essa parte. Entra de novo na questão do importância e prioridade. Total. É importante aprender fórmula de Bhaskara? Talvez seja importante, alguém vai usar. Mas é prioridade em relação à Constituição, por exemplo? Não. Não é. Mas, infelizmente, os valores estão invertidos. A geração Paulo Freire está aí para provar o que é hoje. Os índices mundiais de educação mostram onde nós estamos, onde a geração Paulo Freire nos levou. É fato, é isso aí. Alan, infelizmente, nosso tempo é curto. Sim. Eu já quero deixar um convite para você aqui, até mesmo antes do dia 2 de outubro. A gente vai fazer uma outra sabatina, só que com uma diferença de 1 hora de duração e ao vivo. Porque aí ao vivo não tem como o candidato correr. Pergunta vai comer na tela e a gente vai jogando e vai respondendo. Eu tô preparado. Mas, obrigado. Hoje eu quero te agradecer por essa atenção. A gente sabe que a agenda tá corrida. Você vir aqui se apresentar, dar uma explicação. Tive outra aula. Eu costumo falar que cada entrevista que eu dou, eu tenho uma aula, eu aprendo, até porque eu sou de fora. Tô tendo uma outra visão de Brasília aqui. Sim. Obrigado mesmo e parabéns pela sua visão. Te falo isso como eleitor, como jornalista. Parabéns mesmo. Valeu, sem Rony. falsa modéstia. Que bom que se a gente tivesse 10, 50 aula em cada cidade, em cada capital, com essa visão realmente prática e empreendedora da coisa para funcionar. Mas, até lá, a câmera é sua, considerações finais, fala seu número, pede seu voto, manda beijo, o podcast é seu agora, meu irmão. Aí. Galera, muito obrigado primeiro, Rony, por essa oportunidade aí, o Podcast Brasília, que Deus abençoe e prospere o projeto de vocês aqui. E para você, eleitor do DF, eu sou uma opção. Assim como várias outras, são novas opções. Se você quiser as coisas como estão hoje, vote nos mesmos. Vote no mesmo governador, no mesmo deputado, vote nos mesmos, exatamente os mesmos. Mas se você achar que não está legal e quer mudança, vota em mim, me dá uma chance. Alan Freire, 44777, pela renovação, para investir com prioridade na primeira infância, diminuir esse estado que só tem atrapalhado o setor produtivo, que a gente possa crescer e votar em novas pessoas para que o DF possa ser um lugar melhor e nosso país possa ser o melhor lugar de se viver. Como eu tenho dito, eu não acredito que a mudança aconteça em 4 anos.
Para que nós tenhamos uma mudança a médio e longo prazo, para que meus filhos possam ter um país melhor, nós precisamos investir hoje. As sementes são plantadas hoje. Dia 2 de outubro você vai plantar algumas sementes, que elas possam crescer e sejam boas sementes. É isso que eu peço. Amém. Que dia 1º de janeiro a gente esteja lá, que seja vontade e permissão de Deus. É isso aí. Galera, falei com Alan Freire, 44777, número da perfeição, hein? É isso aí. Ó a confirmação indireta aí. Gente, a gente encerra mais um dia de sabatina, se não me engano, hoje foram 16 candidatos, e a gente volta a qualquer momento na série das lives, na série dos podcasts, e levando mais informação para você do DF, Distrito Federal, Brasília. No mais, ficam com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês, e daqui a pouquinho a gente está de volta. É isso Valeu. aí. Valeu, Tchau, galera.